Bem-vindo ao canal do Professor Dester. Neste vídeo, nesta aula, vamos aprender sobre funções e para isso utilizaremos um software muito bacana chamado GeoGebra. Bem, se você ainda não me conhece, esse é o meu mini currículo: formação acadêmica, atuação como professor e experiência profissional. Aqui as minhas redes sociais, os locais onde você pode me contatar. E não se esqueça, aqui no YouTube é muito importante você se inscrever no canal, ativar as notificações para receber informações quando novos vídeos forem postados aqui no canal. E o mais importante é curtir e compartilhar o vídeo, porque isso faz com que o YouTube leve esse vídeo a mais pessoas e mais pessoas podem aprimorar os seus conhecimentos. Muito bem, antes de partir propriamente dito para o GeoGebra, vamos falar um pouquinho sobre o conceito de função. Função é uma lei que associa cada elemento de um determinado conjunto a um respectivo elemento em outro conjunto. Podemos pensar a função como um processo onde eu tenho entrada e saída. A entrada seriam os valores de x e a saída os valores de f de x. E f é uma função que transforma alguns valores de entrada em outros valores de saída. Então isso é uma função. Nada mais do que um processo que transforma alguns valores de entrada em outros valores na saída. Veja só, também podemos representar a função através de diagramas. Aqui eu tenho o diagrama onde eu tenho os números aqui de entrada e aqui eu tenho os números de saída, os valores de saída. A função f leva a cada número de entrada um respectivo número na saída. Esses números da entrada são chamados de domínio e os números da saída são chamados de imagem. Então, os números da entrada pertencem ao conjunto do domínio da função e os números de saída pertencem ao conjunto imagem da função. Veja só, também podemos representar uma função na forma gráfica. E aí, o conceito de domínio está aqui representado como os valores do eixo x, ou do eixo das abscissas, que vão passar por um processo e se transformar nos valores imagem localizados aqui no eixo y, ou eixo das ordenadas. Ok? Então a função nada mais é do que isso. Ela transforma alguns valores do domínio em respectivos valores da imagem. Um exemplo aqui genérico de uma determinada função, onde eu tenha um valor x, né, o respectivo f de x é este valor, ou seja, como que eu encontro isso graficamente? Eu tomo o valor de x e subo aqui verticalmente, através de uma perpendicular ao eixo x, até encontrar o gráfico da função. Ao encontrar, eu procuro aqui na horizontal, sendo que essa linha horizontal é paralela ao eixo x, eu vou até encontrar o valor aqui no eixo y. E aí eu tenho, para este ponto, o que eu chamo de par ordenado. O valor de x localizado no lado esquerdo do par ordenado e o valor de f de x localizado à direita do par ordenado. Então, como um exemplo,
Se eu tomar aqui x igual a 1, né, e for calcular o f de 1, a função para x igual a 1, qual o valor da função para x igual a 1, eu vou ter aqui o respectivo valor de f de 1, que não foi colocado, mas poderia ser 2, 4, 6, dependendo de como é constituída a função. E o par ordenado, este ponto aqui, ele é determinado por um par ordenado, onde aqui eu tenho o valor de x e aqui eu tenho o valor de f de x. Um outro exemplo, se eu tomar x igual a 2, eu vou ter aqui o valor de f de 2. Veja, esse tamanho desse segmento de reta é exatamente igual a este tamanho, tá? Que é o valor de f de 2. Poderia ser 7, 8, 9, dependendo da constituição dessa função. Mas de forma geral eu vou ter aqui o valor de x e aqui o valor de f de x, aonde essa função vai levar na imagem. Ok? Muito bem, eu posso representar uma função de 4 maneiras. Verbalmente, eu descrevendo a função em palavras, como por exemplo, eu posso dizer a função f leva os valores de x para os valores de 4 vezes x. Eu estou descrevendo isso verbalmente. Numericamente, através de uma tabela, visualmente, através de um gráfico, como a gente viu um exemplo genérico, e algebricamente, utilizando-se uma fórmula explícita. Ok? Muito bem, aqui eu tenho o exemplo de representação de uma função através de uma expressão algébrica. A área do círculo em função do seu raio. Então aqui isso é uma função. O resultado aqui, a saída dessa função é a área do círculo e a entrada é o raio. Ou seja, a área do círculo ela depende do raio, ela é função do raio do círculo. E essa expressão algébrica me permite obter os valores da função dependendo dos valores do raio. Ok? Então o domínio aqui seria todos os valores maiores que zero, porque não tem sentido eu dizer de um raio zero ou menor que zero, não existe isso. E a imagem, consequentemente, vai ser um número maior que zero. Por quê? Porque eu estou tomando o valor do raio, que já é positivo, elevando ao quadrado e multiplicando por π, sendo que π é um número. Ok? Muito bem. Posso também representar uma função por meio de uma tabela. Aqui o exemplo é população mundial em função do tempo, sendo que para o tempo igual a zero, e eu determino o ano de 1900. Então eu posso fazer essa progressão aqui, essa progressão aritmética de 10 em 10 anos, e vou verificando para cada 10 anos qual é o valor da população. Eu monto uma tabela, determino uma função. Veja que essa função também poderia ser representada por um gráfico, sendo que esse gráfico tem esse jeito aqui, esse jeitão, tá? É uma curva, poderia até ligar esses pontos, porque existe uma população intermediária aqui, que pode ser bastante bem aproximada pela interligação desses pontos, se bem que ela poderia oscilar aqui no meio, né? Então, a rigor, essa função deveria ser representada por pontos mesmo, ok? Mas também pode ser representada por uma tabela. E por fim, a representação por meio de um gráfico, que a gente já viu um exemplo, mas este aqui é um gráfico genérico. Isso é interessante mostrar que é possível esboçar gráficos de função mesmo não sabendo dos respectivos valores. Esse gráfico representa a abertura de uma torneira de água quente e a temperatura da água que sai dessa torneira depende de há quanto tempo ela está correndo. Um esboço do gráfico da temperatura T em função do tempo. Ou seja, a torneira de água quente, no momento que eu abro essa torneira, a água vai estar numa determinada temperatura, temperatura ambiente.
A água vai correndo, né, vai passando o tempo, essa temperatura vai se elevando até atingir a máxima temperatura que o aquecedor, né, dessa residência, ou desse hotel, ou desse estabelecimento pode atingir. Ok? A máxima temperatura, o tempo vai passando e aí eu posso fechar essa torneira. No momento que eu fecho, a temperatura ali, né, nas proximidades da torneira vai caindo até retornar à temperatura ambiente. Ok? Então isso é o esboço de uma função da temperatura de uma torneira de água quente em função do tempo. Ok? Vamos lá então ao GeoGebra, mostrar como se pode estudar funções, explorar o assunto funções através desse software muito bacana, um software sensacional. Ok? Então está aqui o GeoGebra. Veja, você pode fazer o download do GeoGebra, ele é totalmente gratuito. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para download. Faça a instalação e pode trabalhar com ele. As atualizações serão também gratuitas, então é um software totalmente gratuito, muito bom para se estudar funções. Veja que ao executar esse software, ele vai abrir uma janela desse tipo. E aqui eu posso colocar a função que eu quero trabalhar. Veja, por exemplo, eu posso escrever aqui f de x, né, é igual a 2x. Veja que bacana, ele já traça aqui uma reta. Eu posso dar zoom aqui nessa reta, né, nesse gráfico, posicionar ele aqui no centro. Aqui eu tenho alguns recursos de configuração desse gráfico, ou seja, eu posso configurar o tamanho das letras aqui, aumentar o tamanho das letras, né, da forma que eu quiser. Ou seja, aqui algumas configurações gerais. E aqui uma configuração específica do gráfico. Valores mínimos e máximos dos eixos, cor do eixo X e Y, se ele está em negrito ou não. Ok? E algumas configurações aqui que você vai poder depois explorar com cuidado. Ok? Muito bem. Veja só, essa função é a função f de x igual a 2x. Vale lembrar que este valor aqui, 2, é o valor do coeficiente angular dessa reta. E eu calculo fazendo aqui a divisão entre este tamanho, ou seja, de 0 a 2 é o tamanho desse segmento, vamos dizer, imaginário aqui de reta, dividido por esse tamanho. Então, 2 dividido por 1 dá 2. Essa é a inclinação dessa reta. Ok? Na verdade, isso é a tangente, okay, deste ângulo, né, que eu calculo aqui. Se eu imaginar, posso ter aqui um triângulo retângulo. Veja só, né? Imaginando aqui que eu tenha um triângulo retângulo, veja aqui, ó, aqui, né? Opa, imaginar que eu tenho aqui um triângulo retângulo, veja, desenhando, mais ou menos desenhado, né? Veja só, ó, um triângulo retângulo, ok? Esse triângulo retângulo eu posso calcular, então, a tangente desse ângulo, cateto oposto dividido por cateto adjacente. E nesse caso, como a medida aqui é 2 e aqui é 1, eu divido 2 por 1, obtenho o valor da inclinação dessa reta ou a tangente desse ângulo, que é 2. Então, dessa forma que a gente obtém o coeficiente angular de uma reta. Ok? Veja só, eu posso mudar essa função aqui, por exemplo, para x mais 1, tá? E ele já vai traçar esse gráfico. Veja que a inclinação aqui da reta é 1 agora, né? Se eu imaginar que esse triângulo retângulo, veja só, eu tenho aqui 2 no cateto oposto, 2 no cateto adjacente.
2 dividido por 2 dá 1, que é o coeficiente angular dessa reta. Aí a inclinação dessa reta. E este valor aqui é o coeficiente linear, que é exatamente aonde a reta cruza o eixo Y. Olha que interessante, não é? É o ponto aonde a reta cruza o eixo Y. Muito bem, eu posso mudar essa função aqui agora, veja só, e colocar x ao quadrado. Como é que eu coloco x ao quadrado aqui? É o sinal de o acento circunflexo, né? Eu coloco o acento circunflexo e digito 2, ele vai já colocar o gráfico de x ao quadrado, que é uma parábola com um vértice aqui no ponto 0, 0. Olha que interessante. Essa parábola, x ao quadrado, então, por exemplo, eu posso obter aqui alguns pontos dessa parábola, né? Se eu pegar esse ponto aqui, veja lá, o x vale 1 e o y vale 1. Né? Olha, x é f de x. Então eu tenho x aqui, tenho f de x. É o par ordenado. Se eu tomar este ponto aqui, por exemplo, ok, ó, este ponto, 2 e 4, ou seja, x igual a 2 e f de x é igual a 4. Observe que eu posso obter com essa ferramenta, com o GeoGebra, qualquer ponto. Posso pegar um valor intermediário aqui, né? Olha, 1,59 aqui, que seria mais ou menos nessa posição, ele equivale a 2,53 aqui na função. Na função, o f de x é 2,53, sendo que o x é 1,59. Ok? Eu posso mudar essa função aqui. Vamos apagar esses valores aqui, esses pontos. Vamos mudar essa função aqui para menos f de x, menos x ao quadrado. E aí veja que a parábola passa até a concavidade para baixo. Isso é uma das características aqui. Quando eu tenho o coeficiente de x ao quadrado positivo, a concavidade da parábola é para cima. Quando eu tenho o coeficiente de x ao quadrado negativo, a concavidade é para baixo. Certo? Muito bem, aqui da mesma forma eu poderia obter os pontos aqui. Veja, eu venho aqui, seleciono ponto e clico aqui em qualquer ponto da função. Por exemplo aqui, né? Se eu quiser calcular o f de 2, ele vai dar menos 4. É aquela ideia, sigo aqui verticalmente até encontrar a função, depois vou horizontalmente e vejo qual é o respectivo valor. E se eu substituir 2 aqui, 2 ao quadrado é 4, mas eu tenho um sinal menos aqui de fora, né? Então é menos 4. Tá certo? Muito bem. Veja que é um software excelente para a gente trabalhar com funções. Agora veja que eu posso pegar uma outra função, por exemplo, x ao quadrado mais x menos 6. E veja lá que eu tenho esse gráfico. Nesse gráfico agora eu posso, aqui eu tenho que voltar para o cursor para poder mover esse gráfico. E veja lá que interessante. Posso dar um zoom aqui nesse gráfico, né? Eu tenho aqui as raízes dessa equação, ou seja, onde o gráfico corta o eixo do x, né? O valor de x para que f de x seja igual a 0. X ao quadrado mais x menos 6 igual a 0. Eu posso utilizar Bhaskara para calcular o valor das raízes aqui. Ou então, utilizando essa ferramenta, eu posso vir aqui e colocar o ponto em cima, vou obter aqui x igual a 2, f de x igual a 0. Ou seja, essa é uma das raízes da função. E aqui, né, x igual a menos 3 e f de x igual a 0. Portanto, é outra raiz. Posso também vir aqui e obter o extremo, né, o extremo da função. Ó, veja lá, é o valor onde x é menos 0,51 e f de x é menos 6,25.
ok? Dá para a gente trabalhar isso aqui até resolver exercícios algebricamente, numericamente, e depois vir aqui e comparar se os resultados estão corretos. Então é uma ferramenta muito interessante para se trabalhar com funções. Veja que eu posso colocar funções aqui extremamente complicadas. Então eu posso, por exemplo, pegar uma função aqui, menos x elevado à quarta mais 10x elevado à terceira menos 35x ao quadrado. Opa, isso aqui não era para ficar aqui em cima, né? É aqui. Então, mais 10x ao cubo menos 35x ao quadrado mais 50x menos 24. E vamos ver aqui, veja lá o gráfico dessa função, né? Tenho que apagar esse ponto, tenho que voltar aqui com o cursor para cá para que eu possa movimentar a função. Veja lá, é uma função bem interessante. Aqui já não é tão trivial obter os pontos, e as raízes dessa função não é tão fácil de calcular. Então esse software permite obter o valor das raízes. 1, 2, 3 e 4 são as raízes. Também posso obter o valor dos máximos aqui. Veja só, 1,38, sendo que o f de x é 1. Também tem esse valor máximo aqui. São dois valores máximos, o x é 3,6 e o f de x igual a 1. São os pontos de máximo. Eu tenho aqui um outro ponto que não é de máximo e nem de mínimo, mas é um ponto interessante. X é 2,49, f de x é menos 0,56, certo? Então vamos lá, vamos apagar esses pontos. Muito bacana isso aqui. Vamos pegar um exemplo de uma outra função agora, né? Vamos apagar essa função aqui. Vamos colocar aqui f de x é igual a 2 elevado a x. Olha lá que bacana, hein? Veja só, eu tenho aqui agora uma função chamada de função potência, né? Onde a variável x está no expoente. Então veja aqui, essa é a forma dessa função. Eu posso trabalhar aqui com essa função, variar aqui os valores da constante. Posso colocar 3 aqui, aí o gráfico vai mudar. Posso colocar qualquer valor aqui que o GeoGebra vai me traçar esse gráfico, tá certo? Então veja, também posso trabalhar aqui com valores diferentes no expoente, né? 2 elevado, por exemplo, a 2x, né? E aí a função vai mudar também. Posso obter os respectivos valores utilizando aqui o ponto. Então é interessante o uso do GeoGebra aqui no estudo de funções. Então tem outra função aqui interessante que a gente pode observar, que é essa função aqui. Vamos lá, 1/2, né, elevado a x. Isso aqui é uma função potência também, só que ela tem uma característica diferente daquela função potência, porque o valor fixo aqui, né, o coeficiente numérico, ele é menor que 1, é entre 0 e 1. Então o gráfico tem esse formato, né, diferente daquele outro. Eu posso traçar os dois gráficos aqui. Veja que interessante. Posso usar aqui
2 elevado a x, certo? E aí, isso vai me trazer uma resposta aqui diferente. Vamos lá, f de x é igual a meio elevado a x, certo? Muito bem. A diferença aqui desses gráficos, né, é que um apresenta aí este tipo de inclinação, veja o 2x, e este gráfico aqui, a inclinação ela é contrária, tá? Também dá para a gente obter aqui os pontos dessa função. Veja, quando x é menos 1, f de x é igual a 2, está aqui o ponto, e qualquer outro ponto que eu quiser obter aqui da função. Dá para observar onde ela cruza o eixo y, o eixo das ordenadas, exatamente no valor x igual a 0 e f de x igual a 1. Isso é muito interessante também. E vamos partir aqui para uma outra função interessante, que raiz SQRT em inglês, né? É square root. Então, quando eu bato isso, ele já vai me montar a raiz aqui. X mais 2, tá certo? Então, aqui eu esqueci de colocar f de x, mas não tem problema, a gente coloca agora. F de x é igual a x mais 2, né? E aí ele vai me traçar o gráfico dessa função. Veja, né, que gráfico interessante. Veja que a função, o domínio da função, ela começa em menos 2, ou seja, para x menor do que menos 2 não existe imagem, ou seja, o domínio dessa função, para eu definir o domínio, é x maior que 2, tá certo? Não inclui maior que menos 2, desculpe, não inclui o valor, aliás, inclui o valor menos 2. Inclusive aqui, eu posso pegar alguns pontos aqui interessantes da função. Veja lá, ele já mostra automaticamente o ponto aonde o gráfico intercepta o eixo y, né? Onde que eu obtive isso? Veja só. Eu obtive isso através dessa opção, ok? Olha lá, Special Points. Então ele já mostra onde o gráfico intercepta o eixo y, é x igual a 0, f de x 1.41, então esse valor aqui, ok? Muito bem, vamos ver aqui uma outra função. Essa função também é muito comum, muito utilizada, né? Vamos ver aqui, ó, é e elevado a x, é a função exponencial. Então essa função está aqui representada, né? É uma função potência também, só que ela tem esse nome por conta do e, que é um número de Neper, né? Uma função muito utilizada em matemática, ok? Podemos aqui usar também o log de x, né? Veja lá, o ln de x, né? Logaritmo neperiano, tem esse jeitão aqui. Eu também posso obter os pontos dessa função. Posso trabalhar também com funções trigonométricas. Então, por exemplo, seno de x, tá certo? Como é em inglês, então tem que usar sim, tá certo? Mas não há problema. Aqui está o seno de x, né? Dando um zoom aqui, veja que o seno, o valor máximo dessa função
é 1 e o mínimo é menos 1, né? E aí aqui eu tenho os valores de x para os quais eu posso assumir aqui a variável independente, né? Então a resposta, o valor da função vai ser entre 1 e menos 1, sempre não, né, independente do valor que eu adotar para x. Eu posso inclusive calcular o valor de f de 20, ok? Ele já vai me dar lá 0,91. Essa é outra forma interessante da gente conseguir obter o valor da função. Então aqui parece bastante simples, mas se eu tiver uma função um pouco mais trabalhosa, por exemplo, x ao cubo menos 5x ao quadrado mais 7x menos 3, né? Essa função, vamos apagar esses pontos aqui, essa função, se eu quiser saber, por exemplo, o valor de f de 6, eu não consigo ver aqui no gráfico, né? Mas eu posso obter aqui, ó, eu escrevo lá f de 6 e ele já vai me dar o valor da função, ou seja, o valor da função quando x igual a 6 é 75, eu não consigo ver aqui no gráfico. Da mesma forma aqui, por exemplo, se eu quiser o valor de f de menos 3, vai dar lá, menos 96. Então essa é outra possibilidade interessante aqui do GeoGebra ao trabalhar com funções. Ok? Muito bem, pessoal. Você que está assistindo esse vídeo, se ainda restar alguma dúvida, ou se você quiser fazer algum comentário e tal, fique à vontade, utilize aqui o espaço logo abaixo do vídeo. Não se esqueça de curtir e compartilhar, isso é muito importante, se inscrever no canal, né? Mas querendo me contatar, qualquer um desses meios é possível. Muito obrigado, até o próximo vídeo.